Olá, meus amores! Bom dia! Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2, página 198, no módulo 3. A primeira questão é a questão 13, que diz o seguinte: a metalúrgica de Arnaldo fabrica peças a partir de cubos de metal de diversos tamanhos. Essas peças são produzidas em duas etapas. A primeira, corta-se um cubo ao meio a partir da diagonal de uma das suas faces, tá? Então, o cubo vai ser dividido aqui ao meio, a partir da diagonal de uma das faces. A segunda, retira-se uma parte no formato de paralelepípedo do centro de uma das peças. Então, depois vai ser retirada uma parte em formato de paralelepípedo. Calcule o volume de dois tipos de peças produzidas pela metalúrgica de Arnaldo. Então, vamos lá. A gente tem a peça A e a peça B. Aqui na peça A gente tem a peça forma um cubo no total e ela foi partida, né, em uma das suas faces, tá? Então, nós temos um cubo partido ao meio e depois retirado aqui uma parte em formato de paralelepípedo. Então, como é que a gente vai fazer para calcular o volume? Primeiro, a gente vai calcular o volume de um cubo, como se isso aqui fosse inteiro, tá? Que esse aqui era um cubo e foi dividido ao meio. Então, a gente vai calcular como se fosse o volume de um cubo. E depois aqui a gente vai calcular o volume do paralelepípedo que foi tirado, tá? Então, vamos lá. O volume de um cubo é aresta elevada ao cubo. A aresta aqui, ó, maior todinha, né? É 10, né? Então, vai ficar 10 elevado ao cubo, que dá 1000 centímetros cúbicos. Agora, a gente vai calcular o volume desse paralelepípedo que foi retirado. Então, o volume vai ser igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós temos que o comprimento é 10, a largura é 4 e a altura é 3. Então, vai ficar 10 vezes 3 vezes 4, que vai dar 120 centímetros cúbicos. Então, como esse volume aqui, ó, que a gente calculou do cubo, a gente calculou como se ele fosse um cubo inteiro, né? Mas ele foi dividido em duas partes. Então, eu vou pegar o volume do cubo e dividir por 2. Então, 1000 dividido por 2. Além do cubo ter sido dividido por 2, ele foi retirado aqui esse paralelepípedo. Então, menos o volume do paralelepípedo, que é 120. Então, 1000 dividido por 2 dá 500. 500 menos 120 dá 380 centímetros cúbicos. Logo, o volume dessa peça A é 380 centímetros cúbicos. Vamos para a peça B. Nós temos aqui, primeiro vamos calcular o volume, como se isso aqui fosse ao cubo, porque ele era um cubo e foi dividido em duas partes, tá? Então, a aresta maior aqui é 8, então, seria um cubo com 8 centímetros de aresta. Então, vamos calcular o volume do cubo. O volume do cubo é igual a aresta ao cubo, o volume do cubo é igual a 8 ao cubo, que é igual a 552 centímetros cúbicos. Vamos calcular o volume desse paralelepípedo que foi retirado. Então, o volume do paralelepípedo é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Nós temos o comprimento é 3, a altura é 2 e a largura é 8. Então, fica 3 vezes 8 vezes 2, que dá 48 centímetros cúbicos. Nós calculamos o volume dessa peça como se ela fosse um cubo inteiro, mas ela foi dividida ao meio. Então, vou pegar o volume do cubo e vou dividir por 2. Então, o volume vai ser igual a 552 dividido por 2. E retiramos aqui o volume do paralelepípedo, menos 48, que é o volume do paralelepípedo. 512 dividido por 2 dá 258, menos 48. 258 menos 48 dá 108 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da peça B. Vamos para a questão 14.
o índice pluviométrico correspondente à quantidade de chuvas de 1 metros cúbicos, 1 metro quadrado, tá, gente? Fazendo a correção, 1 metro quadrado, de determinada região durante um intervalo de tempo. Esse índice é calculado com a ajuda de um conjunto de instrumentos chamados pluviômetro. A região que representa o maior índice pluviométrico do mundo é a Vila Mausiran, na Índia, com 11.873 milímetros de chuva ao ano. E a região que apresenta o menor índice é a costa chilena, entre a África e a Antofagasta, com cerca de 0,1 milímetro de precipitação pluviométrica anual. Qual é a diferença em litros entre a quantidade anual de chuva que cai em 1 metro quadrado na Vila Mausiran e na costa chilena? Então, bom, primeiro a gente vai pegar a marca pluviométrica da Vila, que é 11.873 milímetros, e transformar para metros, porque ele pede metros. Então, transformando para metros, é a mesma coisa que dividir por 1.000, ou seja, voltar 3 casas para a esquerda do final do número. Então, vai ficar 11,873 metros, tá? Depois, a gente vai calcular o volume da região, tá? Aqui por metro quadrado. Então, se ele tem metro quadrado, isso quer dizer que o comprimento e a largura é de 1 metro, ok? Então, calculando o volume, vai ficar 1, comprimento vezes largura, 1 vezes 1, vezes a altura. Então, a altura é de 11,873, ok? Que é a altura que a água que atinge em milímetros, que vai ficar 11,873 metros cúbicos. Esse é o volume. Nós vamos transformar esse volume para decímetros cúbicos, que é o mesmo correspondente em litros. Transformar para decímetros cúbicos é multiplicar por 1.000, ou seja, andar 3 casas para a direita. Vai ficar 11.873 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbicos é igual a 1 litro, logo, 11.873 decímetros cúbicos é igual a 11.873 litros, ok? Então, continuando aqui. Como eu quero saber a diferença entre a quantidade anual de chuva entre a região com maior quantidade e com menor quantidade, vamos calcular a diferença, né? Então, eu encontrei aqui o volume da região com maior quantidade de chuva. Vamos agora para o volume da região com a menor quantidade de chuva. Eu vou pegar o milímetro e transformar para litros. Por quê? Porque 1 milímetro é igual a 1 litro. Então, 0,1 milímetro vai ser igual a 0,1 litro. Então, eu vou subtrair para calcular a diferença. Então, 11.873 menos 0,1 vai ser igual a 11.872,9 litros. Então, essa é a diferença entre a quantidade de chuvas nos dois locais. Então, a gente finaliza assim a nossa correção. Qualquer dúvida, estarei disponível no privado. Beijos, meus amores.